Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Sede de Sentido. Nesse quarto episódio, eu me chamo Marcos, sou psicólogo. Seja muito bem-vindo, é uma grande alegria para mim ter você aqui. Meu trabalho consiste em te ajudar a enfrentar e vencer os desafios diários através do desenvolvimento da tua personalidade, né? Te ajudando a ser uma pessoa melhor, transmitindo conhecimentos, reflexões relevantes através, né, a partir, melhor dizendo, da experiência que eu tenho no consultório, na vida, nos meus estudos. Então, seja muito bem-vindo, é uma alegria para mim, repito, ter você aqui nesse podcast, esse podcast que existe, né, para te ajudar. A finalidade é essa, ele existe para te ajudar a ter boas reflexões, né, nesse tempo que a gente vive. Afinal de contas, muitas pessoas têm utilizado, né, desses canais, têm ouvido, têm participado, têm acompanhado, né, podcasts para que possam meditar mais sobre as situações da própria vida. E esse nosso podcast, ele tem a proposta de te trazer reflexões sobre temas mais profundos, né, sobre temas que tocam ali o teu interior, né, que trabalhem na raiz da tua vida para que tu possa, de fato, ser uma pessoa melhor de dentro para fora. Maravilha, gostou? É isso, então seja muito bem-vindo, eu me chamo Marco, você que não me conhece está chegando aqui pela primeira vez. Há mais de 10 anos atendo no consultório de psicologia e busco trazer nesse podcast essa experiência de consultório, né, reflexões sobre temas muito importantes. Então aqui você vai me ver falando sobre relacionamentos, você vai me ver falando sobre vida profissional, você vai me ver falando sobre questões pessoais, né, decisões, hábitos, etc. Enfim, você vai me ver falando sobre os principais temas da vida humana, né? Aquilo que toca o nosso dia a dia, para que a partir, né, dessas reflexões, né, meu objetivo é que a partir dessas reflexões você possa ampliar o teu horizonte de consciência e tomar decisões melhores na sua vida e com isso, né, levar uma vida com mais sentido. Maravilha? Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Gosto sempre de dizer que o nosso podcast ele começa com os avisos paroquiais. Como assim, Marcos? Sim, eu dou avisos aqui no nosso podcast já de cara, pra você saber como funciona. Primeiro, né, nos próximos minutos, no máximo, esse podcast ele tem uma duração de no máximo ali 20 minutos, pouco mais, pouco menos, enfim. Então, te convido a ficar comigo até o final, né, nessa reflexão até o final, te acompanhando, eu acompanhando você aqui no trânsito, né, você vai indo pro seu trabalho, etc e tal. E esse podcast ele vai ao ar, né, ele vai ao ar toda segunda-feira ao meio-dia. Então, justamente, né, nesse dia universal de iniciar novos projetos, de reflexão sobre a própria vida, de revisão de vida, né? Enfim, esse podcast ele vem ao ar para te ajudar nessa meditação. Então, nosso podcast está sempre toda segunda-feira ao meio-dia. Ele tem como base, né, as reflexões que eu trago a partir da minha experiência clínica do consultório, meus estudos, método terapêutico, enfim, e outros trabalhos que desenvolvo. Se você deseja conhecer um pouco mais sobre o meu método de trabalho, eu te convido a apontar a câmera do seu celular aqui para cima, certo? E você vai conhecer o programa Ordo Amores, um programa autoterapêutico que eu desenvolvi com a minha metodologia de trabalho, que te ajuda a, de fato, superar a autossabotagem, superar a ansiedade, superar as suas desordens interiores, para que você possa desenvolver a personalidade necessária para enfrentar e vencer os desafios diários. Então, conhece também hoje o programa Ordo Amores, apontando a câmera do teu celular para o QR Code que vai aqui na tela, ou também clicando no link que vai aqui nas descrições, seja se você está acompanhando pelo YouTube, seja se você está acompanhando pelo Spotify ou outra plataforma de áudio. Avisos dados, deixa eu ver, esse é o nosso quarto episódio. Maravilha, não, vamos deixar esse outro aviso pro próximo episódio, né? Dentro de novidades que a gente vai pensando, que eu vou compartilhando aqui com vocês, enfim. Fica para a próxima, então já vamos adentrar no nosso tema de hoje. E o tema do nosso podcast de hoje é um tema muito legal. Na verdade, as pessoas gostam muito quando eu abordo sobre o tema de relacionamento. Afinal de contas, quem não quer, né, moçada? Quem não quer um amorzinho para viver, né? Paz e amor, sabe? Relacionamento, né, legal, filminho, né? Momentinho a dois, carinho, beijinho. Todos nós buscamos, né? Todos nós buscamos
viver um relacionamento legal, saudável. Aí você diz assim, mas nem todo mundo vive. De fato, nem todo mundo vive. Nem todo mundo quer isso. Não é que nem todo mundo quer. Muitas pessoas ofertam isso em vista de um bem maior. E tá tudo certo. Maravilha. Não é o caso da gente falar dos celibatários hoje aqui, das pessoas que têm uma vida ofertada. Hoje a gente fala para pessoas que se relacionam, né? Que, poxa, escolhem um amorzinho para viver a vida. E se casam. E buscam ali formar uma família. E o objetivo dessa reflexão de hoje é te mostrar que não é difícil. Não é difícil ser feliz no casamento. Não vou aqui, né, ditar regras do que você tem que viver, do que você não tem que viver, etc. Mas vou aqui te trazer reflexões que, cara, só com o básico nós evitamos conflitos dos nossos relacionamentos de maneira tão absurda e vivemos uma vida leve e feliz, mesmo com os desafios diários de uma vida a dois, de tocar uma família, de cuidar dos filhos, etc. O problema dos casamentos não são os desafios ordinários. São os lixos que nós colocamos para dentro dele a partir das nossas atitudes. O problema dos casamentos, na grande maioria das vezes, eu tiro isso pela minha experiência clínica, não são filhos que surgiram, né? Às vezes as pessoas dizem, não, meu casamento acabou por quê? Porque o meu filho nasceu. Como assim? É porque aí vem os filhos e tal, aí o casamento esfria. Cara, filho é bênção. Filho é alegria. Filho é fruto do amor do casal. Como é que uma coisa muito boa vem pra acabar com o casal? Com os pilares deste lar, desta família que ele vai viver. Percebe como às vezes a gente fala umas coisas que não tem nada a ver? Não, mas é porque depois do trabalho a gente não cuida mais um do outro. Cara, mas poxa, mas o trabalho que é digno, que é justo, tem que ser justo, né, por favor, que é digno, que é justo, que promove o bem comum da casa, como é que ele... Sabe, será que é o trabalho? Ou será que são coisas, atitudes minhas, que eu coloco para dentro do relacionamento? Atitudes de indiferença, atitudes de egoísmo, que eu boto para dentro do relacionamento, que faz com que, de fato, o relacionamento vá se desgastando e eu não vá experimentando dessa alegria cotidiana da vida a dois. Porque é isso que eu quero te mostrar, preste atenção. Não é difícil ser feliz no casamento. Não é. Não é. Não é difícil ser feliz no casamento. Por quê? Primeiro ponto. Porque é uma escolha sua. Aquela pessoa com quem você vai partilhar a vida, você livremente a escolheu. Dentre tantas pessoas que você conheceu na vida, você disse assim, eu quero partilhar a vida com essa. Então, parte do pressuposto que essa pessoa que você escolheu, ela tem elementos em comum com você muito positivos. Ela tem elementos em comum com você muito favoráveis. Ela tem elementos em comum com você que, poxa, fazem a sua vida ser feliz. Talvez você só não esteja vendo agora. E presta bem atenção. Ser feliz num relacionamento, vamos partir do pressuposto que comece por não ter discussão. Presta atenção. Comece por não ter discussão. Mas como assim, Marco, não ter discussão se todo relacionamento tem discussão? Comece por não ter discussões por coisas fúteis, por egoísmos, por bobagens do dia a dia. Vão ter momentos que vocês vão discutir. E discutir aqui eu falo, um tá com um entendimento, o outro tá com o outro. Vocês vão debater. E eles vão chegar juntos a um denominador comum. Ou então, às vezes não vai ter tempo ali para debater assim, com muita tranquilidade, etc. Precisa tomar uma decisão mais urgente. Vai haver ali uma discussão, não tô falando disso. Eu tô falando da discussão provocada por egoísmos. Mas você não fez aquilo que eu te pedi. Mas eu esperava isso de você, etc, etc. Essas discussões que acontecem por bobagem.
Ser feliz num casamento, minha gente, passa pelo primeiro pilar, que é o quê? Eu sou para o outro tão bom como eu gostaria que ele fosse para mim. Mesmo que ele não esteja conseguindo ser tão bom para mim nesse momento, eu sou para ele. Por quê? Porque é um movimento de saída de si. Todo relacionamento feliz é um movimento onde as pessoas saem delas mesmas. É um movimento de vencer o egoísmo diário todos os dias. Nossa, Marco, mas cansa. Aí, professor, cansa. Não vou negar para você, cansa. Mas a consequência desse cansaço é uma felicidade plena de uma vida a dois. Muito melhor do que você não se cansar e ser infeliz. Veja, se você se comprometer a partir de hoje, por exemplo, a ser a pessoa boa para o outro, que você gostaria, do mesmo tanto que você gostaria que ele fosse para você, pode ter certeza que, por exemplo, você vai proporcionar para o relacionamento um ambiente favorável de amor, de carinho, de cuidado, de zelo. E o outro, percebendo isso, vai se sentir movido e impelido a também proporcionar um ambiente de carinho, amor, de zelo, de respeito. É nessas horas que aparecem aquelas pessoas, Marca, por que você não conheceu lá em casa? Eu fiz de tudo. E a pessoa que eu convivi, ela não fazia nem a mínima. Cara, não perde as esperanças. Com certeza, você está falando a partir da tua ótica. Se a gente fosse ouvir a outra pessoa, a gente ia ver que, poxa, de fato tinha muita coisa a melhorar. Porque também tem esse ponto, né? Eu comecei falando sobre você ser uma pessoa boa que você gostaria, do mesmo tanto que você gostaria que a outra pessoa fosse. E na mesma hora eu lembrei, pô, muitas pessoas, né, querem que o outro seja aquilo que elas querem. E não aquilo que ele verdadeiramente é. Cara, complexo, abstrato, vou trazer por nomes. Minha esposa é a Bianca. É como se eu quisesse que a Bianca fosse o que eu quisesse que ela fosse. E não o que ela verdadeiramente é. Eu, Marco, preciso olhar para a Bianca e querer que ela seja a Bianca que ela foi chamada a ser. A Bianca tem que olhar para o Marco e querer que o Marco seja o Marco que ele foi chamado a ser, e não o que ela gostaria. Isso é bondade, né, que acoberta um egoísmo interior. Por isso que muitas pessoas dizem, eu fiz de tudo, mas mesmo assim não dava certo, o outro não compensava. Cara, duvido. Duvido que você tenha de fato plantado amor, tenha sido generoso. Assim, às vezes tem, né? Um caso ou outro assim, mas muito perdido. Mas a grande maioria dos casos é isso. Às vezes você fez uma bondade que no fundo era um egoísmo. Você fez uma bondade que no fundo era egoísmo, era buscando se proteger, era buscando alimentar uma carência. Isso te impedia de olhar para o outro. Ser feliz na relação, minha gente, parte do pressuposto, parte desse primeiro ponto. Que eu vou buscar ser uma pessoa boa. Eu vou buscar não ser egoísta, eu vou buscar ter um olhar para fora, para enxergar o outro. Eu vou buscar utilizar os 2 ouvidinhos que Deus me deu para primeiro ouvir e depois falar. Os 2 olhos que Deus me deu para que eu primeiro enxergue e depois emita opiniões. Quantos casais não chegam em conflito, por exemplo? Às vezes o marido trabalha fora, a esposa está em casa cuidando dos filhos. O marido chega, passa ali o olho rápido e aí vê a pia cheia de louça, tem a casa meio bagunçada e aí já fala, já emite uma opinião. Você não fez nada o dia todo. Irmão, olha com calma, olha com paciência. Escuta ela. Poxa, o dia foi cansativo, a criança tava dando pinote o dia todo. Como é que eu vou cuidar da casa? Mas na verdade essa manifestação, essa irritabilidade, né, que esse marido jogou para a esposa foi na verdade uma frustração que ele teve. Ele queria ter chegado em casa e ter encontrado tudo no seu devido lugar. Teve a expectativa frustrada, pensou só nele, descarregou a frustração na esposa. Aí tem confusão, aí não dá certo, aí daqui a pouco você vai dizer que os problemas são os filhos. É porque depois que o filho nasceu, nosso casamento não foi mais o mesmo. Mas não, o problema é seu egoísmo. O problema é seu egoísmo. Ah, nossa, Marco, mas eu não posso querer que a minha esposa, por exemplo, cuide da casa. Meu irmão, você pode. Agora você precisa entender também. Aí no caso da esposa, da mesma forma. Ah, mas o meu marido só quer saber do trabalho e tal, etc. Pô, mas na hora de usufruir dos bens que são proporcionados pelo trabalho, aí tá tudo certo. 2 olhos, 2 ouvidos, uma boca. Primeiro eu observo, primeiro eu escuto, primeiro eu entendo o outro.
Então veja, você está disposto a ser uma pessoa boa. Segundo ponto, você está disposto primeiro a ouvir o outro. Você vai ser feliz no seu relacionamento. Porque você não vai dar passos em falsos. Porque você não vai nutrir expectativas irreais. É um grande problema. Nós vamos nutrindo expectativas irreais que não nos levam a canto nenhum. Aí daí o relacionamento vai ficando infeliz. Aí as pessoas dizem, não, a solução para o relacionamento é o diálogo. Quantas pessoas têm diálogo desordenado? Quando eu falo no Ordem do Amores, que todos nós precisamos ordenar o nosso interior. Mais uma vez, fazendo aqui uma chamada, né? Aponta a câmera do seu celular aqui, pro QR Code, adquire o Ordem do Amores e se trabalha para que tu possa ser uma pessoa melhor. Tá justamente atrelado a isso. A solução de todo relacionamento é o diálogo. Duas pessoas desordenadas dialogando é só confusão, é só cacete. Solução não é necessariamente o diálogo. Solução muitas vezes é o silêncio, não tá na hora de falar. Se é pra falar besteira, eu não vou falar. Se é pra falar em tom de ironia, eu não vou falar. Se é pra falar e alfinetar, eu não vou falar. Não é o diálogo. Tá tendo diálogo aí. Duas pessoas estão falando, estão trocando ideias, estão manifestando suas ideias. Mas tá dando certo? Não. E aí? A solução é buscar ser uma pessoa virtuosa. Assim, cara, como eu disse, eu quero ser uma pessoa boa. Sendo uma pessoa boa, eu quero olhar, ouvir o outro e eu quero promover um bem pro outro. Dicasinha do coração. Livro 5 Linguagens do Amor. Quando você lê esse livro, ele clareia muita coisa no sentido de que o quê? Cada um de nós tem uma linguagem do amor onde nós nos sentimos amados. A nossa história de vida, a nossa educação faz com que nós tenhamos mais habilidade em manifestar uma das 5 linguagens do amor. 1, 2, 3, enfim. Mas tem uma hierarquia. Qual é aquela que você tem mais facilidade de manifestar? Aquela que você tem mais facilidade de manifestar não necessariamente é aquela que você tem, que você se sente amado. E o ponto ainda está nesse. Que é o quê? Você precisa entender qual é a linguagem do amor que o outro se sente amado. Vamos pegar 5 linguagens do amor. Presente, toque físico, tempo de qualidade, palavra de afirmação e atos de serviço. Então vamos lá. Você se sente muito amado quando você recebe um elogio, palavra de afirmação. Só que na sua casa, sua história de vida dos seus pais, você foi muito educado a manifestar amor através dos presentes. Sucesso. E a pessoa, né, seu cônjuge, ele se sente muito amado através do tempo de qualidade. Aí você vai chegar lá, vai fazer um esforço do mundo, vai comprar 1000 presentes. Pode até ser que dê certo, a pessoa goste e tudo mais, mas ela não vai se sentir tão profundamente amada. Por quê? Porque o imã que conecta mais ela são os atos de serviço. O tempo de qualidade foi o que eu falei. E não o presente. Mas se eu amo o outro sob a minha medida, eu só vou manifestar aquela linguagem do amor que eu aprendi somente. Quando, na verdade, se eu me esforçasse um pouquinho e aprendesse a manifestar para o outro a linguagem do amor, que ele se sente mais amado, o outro se sentiria mais amado, veria um clima mais amistoso na relação, mais afetuoso. Percebe? Não é difícil. Da mesma forma que não é difícil eu chegar e verbalizar pro outro, olha, eu me sinto muito amado quando você me elogia. Qual o problema de você dizer isso pra pessoa que você escolheu conviver, cara? Tem pessoas que passam 10, 15, 20 anos ao lado uma da outra e não verbalizam como que se sentem mais amadas. Tem vergonha. Ah não, o outro tem que descobrir. Cara, não ajuda. Se ajuda a ser amado. Se ajuda a ser amado. Você percebe que à medida que nós vamos tirando essas pequenas desordens da relação, a relação vai ficando muito mais feliz, muito mais alegre. Você vai discutindo menos. As picuinhas vão sumindo. E olha que eu só trouxe aqui 3 pontos de reflexão até o momento. E que eu tenho certeza que já são suficientes para que você possa meditar e aplicar. Então, gente, não é difícil ser feliz no relacionamento. Primeiro ponto, busca ser a pessoa boa. Do mesmo tanto que você gostaria que o outro fosse para você. Mas uma pessoa boa no sentido de estar alinhada ao nosso segundo tópico. Uma pessoa boa que sai de si, que serve, que primeiro observa, que primeiro escuta, que primeiro acolhe, que primeiro entende para que depois possa agir. E a partir daí você vai manifestar, você vai agir, você vai amar o outro, mas amar o outro na circunstância do outro. É simples. Não é difícil ser feliz no casamento. Tenho certeza que se você colocar
Esses 3 pontozinhos em prática, se tua relação muda, mas muda sim, sem você precisar se ancorar na energia do sagrado feminino, das novas teorias sobre relacionamento. Cara, esquece isso. É simples. Ser feliz no relacionamento é simples. Maravilha? Esse foi o nosso podcast hoje, essa foi a nossa reflexão de hoje. Espero que você consiga colocar em prática. Deixa aqui nos comentários, lembrando que descobri recentemente que o podcast aqui no Spotify você pode colocar aqui algum comentário, né, fazendo uma partilha. Também no YouTube você pode fazer isso. E se você deseja fazer uma partilha mais sincera, mais íntima, você pode me procurar através do direct do Instagram. Tem também aqui o meu @, Marco R. Nobre. E através desses canais você também sugere outros temas para que eu possa abordá-los. Maravilha? Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Espero que você tenha gostado. Vamos juntos e até o próximo episódio.